Olá, meus amigos, muito bom dia com vocês, tudo bem? Eu espero que sim. Hoje estamos agora no capítulo 2 do livro de Tiago, para o nosso momento de hoje, momento do Reavivados. Então, a nossa reflexão está baseada no capítulo 2, começando pelo versículo 10, que diz assim: Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, venha a ser transgressor da lei. Então, Tiago já nos chama a atenção para que, de fato, nós precisamos obedecer aos 10 mandamentos. Não apenas 9, nem 8, nem 7, mas aos 10. Porque se você não observa os 10, mas só observa 9 e transgride ou rejeita 1 ou 2, você está sendo transgressor da lei, ok? E essa lei aqui é uma referência à lei dos 10 mandamentos que está lá em Êxodo capítulo 20, versículo do 1 até o 17. Você pode ler aí também na sua Bíblia, além de ler esse capítulo de hoje, né? O capítulo 2 do livro de Tiago. Uma outra coisa é que Tiago aqui vem enfatizando também a questão da fé, da nossa fé para com Deus. Ele diz assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Está no versículo 17. Então, o versículo 17 é claro. A fé, se não tiver obra, está morta. Ou seja, não adianta nada eu dizer que eu tenho fé em Deus se eu não lhe obedeço, se eu não pratico as obras que Deus quer que eu pratique, obedecendo a Ele, por exemplo, guardando os mandamentos, produzindo as obras. Outra coisa, versículo 18. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Então é impossível a pessoa sem obra mostrar a fé, mas é possível sim, eu praticando as minhas boas obras, mostrar para você a fé. Porque a fé é uma consequência, aliás, a obra é uma consequência da fé. Se eu tenho fé, consequentemente, eu tenho que praticar as obras. Agora veja atentamente o que diz o verso 19. Crês tu que Deus é um só? Você crê? Pois bem, fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Então veja, o versículo 19 diz que até os demônios creem em Deus. Em outras palavras, diz que eles têm fé em Deus, porque eles creem. Agora, qual é o grande problema? Que muitas pessoas também se encontram na mesma situação desses demônios. Ou seja, diz que tem fé, mas não pratica as obras. Ou seja, não obedece a Deus. Não querem obedecer aos mandamentos do Senhor, nem seguir a sua palavra por completo. Então, tem muitas pessoas que estão na mesma situação do inimigo, porque ele também crê em Deus. E diz aqui, crê e treme, mas não obedece, não pratica, não faz a vontade de Deus. Então não adianta nada eu dizer que eu tenho fé se eu não pratico as boas obras. Outra coisa, no finalzinho do versículo, ou melhor dizendo, do capítulo 2, né, no versículo 26 agora, diz: Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Então a fé sem obras é morta. Não adianta eu dizer que eu tenho fé se eu não pratico as obras, se eu não obedeço a Deus. Amém? É sua vontade de obedecer a Deus. Você quer que realmente essa fé se transforme em uma fé viva, né, poderosa, como um testemunho? Amém. Que Deus abençoe a sua decisão. E vamos juntos pedir a Deus que Ele aumente a nossa fé, aumente o nosso desejo de obediência a Deus, começando assim, sendo obediente aos mandamentos dEle. Conforme Tiago 2,10 diz, que aquele que tropeça em um só ponto se torna culpado de todos. Mas Deus não quer isso. A vontade de Deus é que nós realmente o obedeçamos e assim cumpramos e fazendo assim a sua vontade. Amém? Que Deus abençoe. Leia esse capítulo inteirinho aí, fica como atividade para vocês, e que compartilhe esse vídeo para que essa mensagem alcance mais pessoas e mais pessoas sejam abençoadas em nome de Jesus. Deus abençoe.